Estava lembrando da minha infância, quando praticamente todos os finais de ano nós íamos passar as férias na praia, numa casa que meu avô tinha no litoral. E era comum nos encontrarmos lá com os nossos tios e primos. Era uma aventura passar ali 15, 20, às vezes até 30 dias das nossas férias, desfrutando de tudo que aquela praia podia nos proporcionar. Eu lembro também que uma das aventuras que a gente preferia era todo início de manhã ou final de tarde ir até a praia para caçar siri. Eu não sei se é assim que chama aí na região onde você mora, mas siri é aquele crustáceozinho parecido com um caranguejo, muito comum na areia da praia. Mas a maior dificuldade de caçar estes siris é que eles vinham com a onda e também voltavam com a onda para dentro do mar. E nós tínhamos que ser rápidos o suficiente para capturá-los antes que eles voltassem para dentro da água. E eu lembrei disso porque, algum tempo atrás, não faz muito tempo, eu ouvi uma expressão que me remeteu a esta infância. Alguém me disse assim: as pessoas de hoje em dia, elas são como o siri de maré. Elas vêm e vão com a onda. Elas não têm mais opinião própria, elas não têm mais um conceito definido. Elas vão de acordo com o que a onda leva. Elas andam de acordo com a moda. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. Nós estamos na nossa série de mensagens acerca do Sermão da Montanha. Aquele sermão que começa com as bem-aventuranças, o sermão que Jesus contou aos seus discípulos, trazendo para eles conceitos e princípios que eles deveriam aplicar em suas vidas, se eles quisessem ser felizes e também abençoados. Logo em seguida, Jesus falar sobre felicidade, sobre a bem-aventurança, Jesus entra num tema muito importante e que precisa ser levado em consideração também em nossos dias. Ele fala sobre fazer a diferença. E é este o tema do vídeo de hoje: fazer a diferença. Será que nos dias em que vivemos estamos dispostos de verdade a fazer a diferença? Ou apenas ser como aquele siri de maré, que vem e vai com a onda, que vem e vai como a moda, como aquilo que é politicamente correto, como o que os outros dizem que tem que ser? Será que já perdemos a nossa opinião? Será que já perdemos nosso conceito, os nossos princípios, aonde a nossa vida está embasada, está alicerçada? Eu queria chamar a tua atenção para um texto que Jesus ensinou neste Sermão da Montanha, neste Sermão das Bem-aventuranças. Esse texto está em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13. Mas eu quero aqui salientar apenas duas frases. Uma frase que está no verso 13 e a outra que está no verso 14. Assim diz o Evangelho: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. O que Jesus, na verdade, está ensinando aos seus discípulos quando ele usa essas duas expressões, sal da terra e luz do mundo? Na verdade, é algo muito simples, porém muito importante. Ele está dizendo que é necessário fazer a diferença, que eles deveriam influenciar e não ser influenciado. Este é o papel do sal, este é o papel da luz. Ambos influenciam o meio no qual estão inseridos. Vamos falar do sal um pouquinho? O sal não serve para exponenciar o sabor dos alimentos? O sal não serve também para provocar sede naqueles que dele provam? O sal também não serve para conservar os alimentos? Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês têm que ser este sal, mas na terra em que estão vivendo. Vocês têm que fazer com que as pessoas sintam sede por aquilo que vocês pregam e por aquilo que vocês vivem. Vocês têm que fazer com que as pessoas sintam o sabor da vida que vocês estão levando. E vocês precisam, com a mensagem deste Evangelho, conservar as pessoas no caminho da verdade e da paz. Vocês precisam ser o sal da terra. E ele termina o versículo 13 sobre o sal dizendo: se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal perder o sabor, para que ele serve? Para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem sim o seu papel, desde que ele cumpra o seu objetivo, que é realçar o sabor, que é conservar os alimentos, que é provocar sede naqueles que dele provam. Se os discípulos de Jesus, que são o sal da terra,
não fizerem a diferença neste mundo em que vivem e não influenciarem o meio no qual estão inseridos, eles não servem para mais nada. É igual o sal, que se perder o sabor, só serve para ser jogado fora. Queridos, esta palavra é dura, porém ela é verdadeira. Jesus disse que para ser discípulo de verdade tem que influenciar e não somente ser influenciado. Tem que fazer a diferença e não ser um siri de maré, que uma hora vem, a outra hora vai, de acordo com a onda do mar. Nós estamos vivendo num mundo pós-moderno e tecnológico. Hoje está na moda os influenciadores digitais. Hoje não basta ser youtuber. Hoje você tem que ser um influenciador digital. Alguém que vai ter seguidores, que vai ter fãs. Alguém que vai falar alguma coisa e milhões de pessoas vão segui-lo naquilo que ele disser. Isto é algo perigoso. Por quê? Porque um bom influenciador digital vai levar pessoas por um bom caminho de vida. Maus influenciadores digitais, por sua vez, podem levar pessoas por um caminho equivocado, para uma vida de danos e prejuízos. E o pior de tudo é que só se descobre isso quando já está neste caminho e às vezes a volta é muito difícil. E é exatamente isso que Jesus nos ensina neste texto, que foi escrito há praticamente 2000 anos atrás, mas que se aplica perfeitamente nos dias em que vivemos. Até quando vamos ser influenciados por toda sorte de influência? Até quando vamos de um lado para o outro como um siri de maré? Será que não está na hora de nós fazermos a diferença? De nós vivermos este evangelho, de nós nos tornarmos discípulos de verdade e aplicarmos na nossa vida os princípios sólidos que alicerçam a vida de um discípulo de verdade? E através disso sermos sal nessa terra e influenciarmos outros na verdade do evangelho de Cristo? Será que não está na hora de deixarmos de ser influenciados por qualquer pessoa e passarmos a ser influenciados pelo Evangelho e influenciarmos os outros através deste mesmo Evangelho? E o que dizer da luz? Será que ela não é capaz o suficiente de influenciar o meio no qual ela está inserida? Imagine um quarto escuro e você, no meio deste quarto, acender uma vela. Será que aquela pequena chama da vela não vai ser notada em todo o ambiente? Por mais que ela não tenha capacidade sozinha de iluminar todo aquele quarto escuro, mas com certeza em qualquer lugar do quarto vai se enxergar a luz. Sabe por quê? Porque a luz prevalece sobre a escuridão. A luz prevalece sobre as trevas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês são a luz do mundo. Vocês foram chamados para influenciar e mais, vocês foram chamados para prevalecer sobre esta escuridão que é o mundo aí fora. Um mundo sem valores, um mundo corrompido, um mundo que, segundo a própria Bíblia, o próprio Evangelho, vive em trevas, vive no escuro. E o discípulo de Jesus foi chamado para ser luz em meio a este mundo. É claro que eu sozinho, que você sozinho, nós não vamos mudar o mundo. Nós somos como aquela chama da vela no quarto escuro. Nós podemos não ser capazes de iluminar o quarto todo, mas nós somos percebidos lá naquela escuridão. Mas se cada um ousar a ser discípulo de verdade, e sendo discípulo ser luz do mundo, será que nós, como um todo, não faremos uma grande diferença? Será que esse mundo continuaria vivendo neste caos se todos nós ousássemos ser luz desse mundo, viver como discípulo de Cristo e praticar o evangelho de verdade? Quando Jesus diz no versículo 14 que os seus discípulos são a luz do mundo, ele diz logo em seguida que, quando se acende uma candeia, não se coloca embaixo de uma vasilha, nem se esconde embaixo de um móvel. Muito pelo contrário, se coloca num lugar alto, num velador, para que do lugar alto possa iluminar toda a casa. Ou seja, para que aquela luz possa prevalecer, para que aquela luz possa influenciar todo o ambiente no qual ela está inserida. É isto que Deus espera dos seus discípulos. Não que vivamos escondidos, não que estejamos debaixo de alguma coisa, mas que tenhamos a ousadia de ser luz, de prevalecer em meio à escuridão do mundo em que vivemos. Não devemos nos envergonhar deste evangelho. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou quando disse: não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação.
E esta salvação está disponível a todos, a salvação que vem pelo Evangelho. E quando nós entendemos este Evangelho, quando nós vivemos este Evangelho, nos tornamos discípulos. Sendo discípulos, somos luz do mundo. Sendo luz do mundo, prevalecemos sobre as trevas que nele existem. E quando eu digo prevalecer, não é ser melhor do que ninguém, não é ser superior a ninguém, é simplesmente influenciar, é ser uma boa influência, é fazer a diferença em meio àqueles que estão perdidos, sem enxergar o caminho que estão trilhando. E esse é o meu desafio no vídeo de hoje, chamar a tua atenção para uma mudança, deixar esta vida aonde você talvez seja influenciado por tudo e por todos e passar a viver uma vida onde você é aquele que influencia. Você é o bom influenciador, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o sal da terra, aquele que faz a diferença. Eu estou te convidando para ser um discípulo de Cristo. Eu estou te convidando para viver esta vida de felicidade que o Sermão da Bem-aventurança nos promete. Eu estou te convidando a tomar os princípios de Mateus 5, 6 e 7, os princípios do Sermão da Montanha e aplicar na tua vida. E um deles é deixar de ser apenas influenciado e se tornar alguém que faz a diferença. O desafio está feito. Agora é com você. Você é ousado para viver esta vida de discípulo, aonde você é alguém que é sal da terra e luz do mundo, ou apenas um siri de maré, que uma hora vem e a outra hora vai, de acordo com a onda do mundo aí fora? Fique com esta palavra e não esqueça de uma coisa, você é muito importante para nós. Haverá aqui sempre uma palavra para abençoar o teu coração, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, deixe aqui o seu gostei, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Afinal de contas, eu sempre digo e repito, esta palavra não pode ficar só entre nós. Seja um discípulo, seja já sal da terra e luz do mundo. Leve este evangelho até quem precisa. Leve este evangelho para alguém que não pode mais ser influenciado, mas deve ser também alguém que faça a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.